Olá, gente! Hoje nós vamos apresentar a terceira e última parte da entrevista com o Dr. Jorge Veschi. Ele que é psicanalista, mestre e doutor em Cultura e Comunicação pela UFRJ. Hoje nós vamos falar sobre a política da morte. Tá bem interessante. É rapidinho e é logo em seguida. Bom, e por fim, eu gostaria de conversar contigo sobre os desassistidos, sobre toda uma população que ainda é tratada na invisibilidade, que ainda é tratada de acordo com uma política higienista, e toda uma população que sofre, populações de rua, né? Enfim, vamos, por exemplo, falar da população de rua, já que nós estamos retornando a aumentar as taxas, né, da miséria. Então, acho que nós precisamos falar sobre isso, né? São brasileiros, são pessoas e não são nossos inimigos. Então, o que acontece na nossa sociedade em que, se por um lado nós vemos algumas instituições baseando-se na caridade para com essas pessoas, por um outro, nós também vemos todo um grupo, né, que despreza essas pessoas, que desprezam essa realidade e que querem tratar disso realmente da forma mais distante e higienista possível. Então nós precisamos estar falando disso, porque isso é Brasil, né? A nossa sociedade, né, a nossa cultura, vamos dizer, de maneira geral, ela é piramidal, né? Ela não é, rizomática, quer dizer, ela não é, entre semelhantes, quer dizer, ela tem uma estrutura piramidal, onde no topo da pirâmide estão as elites, e na base da pirâmide está a população desassistida. Então essa estrutura piramidal, né, altamente competitiva, ela tem essa dinâmica. Quer dizer, primeiro, em situações de crise, né, em situações que a sociedade ocidental está numa situação de crise já há algumas décadas, se produz a ilusão de que você poderia diminuir a crise, eliminar a crise, eliminando aquilo que se concebe como sendo o motivo da crise. Então, criou-se essa ideia, né, de que o motivo da crise estaria na base da pirâmide. Então, se você elimina, né, as pessoas que não têm, vamos dizer, né, a gente está numa sociedade não mais de ser, né, mas de ter. Então, se você elimina quem não tem, né, quem tem, né, fica tranquilo. Só que, né, tem um filósofo, amigo meu, Emmanuel, ele disse o que ele chama de miséria radical. Quer dizer, né, ele disse que o capitalismo ele produz o que ele chama de miséria radical. Porque, né, as pessoas querem ficar cada vez mais ricas, o dinheiro é limitado, você não tem dinheiro exponencialmente, né, que dê conta da ganância das pessoas. Então, necessariamente, né, como você tem uma restrição, né, monetária, para se ter mais é preciso que outras pessoas tenham menos. Exatamente. Então, para você somar uma laranja, ficar com duas laranjas, você tirou essa laranja em algum lugar. Alguém ficou sem laranja. Então, essa base piramidal ela é gerada pela própria estrutura do sistema, né, competitivo. Né? Qualquer competição que você tem, um vai ganhar, os outros vão perder. Essa estrutura mundial é que a gente sabe que 1% da população mundial é rica. Com uma competição qualquer, um ganha, 99 perde. Então é uma estrutura, né, que ela não se resolve pela anulação ou pela eliminação, né, daquilo que se supõe ser a causa, porque a causa é a própria estrutura. E na medida em que essa estrutura se acirra, quer dizer, cada vez, né, os que têm querem ter mais, você produz mais desassistidos, você produz, e essa pirâmide ela passa
a pressionar muito, inclusive na parte intermediária dela. As pessoas que têm medo de cair, mas que também não conseguem subir. Então a gente tem aqui, né, um estado de pânico. Nesse estado de pânico, as pessoas elas começam a se pisotear, né? Porque todo mundo quer se safar, todo mundo quer, né, criar, né, uma proteção pessoal, quer dizer, né? Porque para não ser, né, pisoteado, para não ser arrasado. É verdade. E aí a questão individualista cada vez mais aumenta mais. E esse processo, ele é um problema, ele não é uma solução. Exato. Então essa tentativa, vamos dizer, né, como eu falei em relação à necropolítica, né, a política da morte, você eliminar essa população, né, desaparecer com ela, né, ou você eliminar, né, os diferentes, né, como se isso fosse resolver a estrutura do problema, ela é falha. Então você tem um acirramento, né, desse processo, mas sem uma solução efetiva. Porque, né, na França, né, uma época que estava tendo muito, na época do reinado, né, estava tendo muito crime do pessoal roubar a gente ali na praça de Paris. O rei condenou quem fosse pego roubando haveria ser enforcado em praça pública. Depois ele desistiu da ideia porque eles viram que na hora que tinha mais assalto era durante o enforcamento. Porque as pessoas ficavam prestando atenção no enforcamento e eles roubavam. Então você não elimina, né, o problema eliminando o sujeito do problema. Exatamente. Como você não elimina a loucura, né, encarcerando, né, o louco, você Exato. não elimina o crime, né, prendendo, mantendo, matando, prendendo. Sim, porque são elementos, né, que fazem parte de uma certa conjuntura social, de uma certa conjuntura política. Que você não tem como mexer na produção desses efeitos, né, se você não pensa a estrutura que está gerando esses efeitos. Quando a gente tenta fazer isso, os problemas eles são acirrados. Quanto mais se tenta impedir, né, que imigrantes, né, irem para a Europa, assim, mais eles vão. Quanto mais você tenta, né, coibir, né, os assaltos, né, você aumenta, né, os assaltos. Você pode, vamos dizer, tentar inibir aqui, mas ele vem para cá. Você mata aqui, mas as pessoas se deslocam para outro lugar. Exatamente. Então você tem um deslocamento do problema, você não tem uma solução do problema, porque, né, a estratégia de solucionar o problema ela é pensada pela mesma estrutura que criou o problema. Então a estrutura que cria o problema, ela não tem condição de resolver o problema. Por isso você precisa de um psicanalista. Por que você precisa de um outro? Porque você que está gerando aquele problema não tem como resolver aquele problema, porque, né, a maneira como você vai raciocinar, né, é compatível com o problema que foi criado. Exatamente, com a própria produção daquele problema. Exatamente. Então você não consegue tirar a si mesmo de uma toleira. Agora, o que a gente não consegue perceber, as estruturas políticas não conseguem perceber, é que uma das possibilidades, né, de tentar lidar com a causa desses problemas é exatamente ouvir, né, exatamente assimilar, aceitar, né, entender essas pessoas de fora do sistema. Porque as pessoas que estão de fora do sistema, elas têm mais condições, vamos dizer, de ver, né, de antever essas questões que são produzidas do que quem está dentro do sistema. Só que, quanto mais radical, né, estão essas defesas, vamos dizer, em relação a essas ameaças, menos a pessoa consegue ouvir.
menos ela consegue, né, entender, né, que uma possibilidade de solução vem de fora. Perfeito. Obrigada, Jorge. Muito bom. Muito As bom. ordens. Aí, vamos ter que voltar outras vezes, hein? Muito bom. Que possamos refletir sobre tudo isso e que possamos construir algo novo. É isso. Um beijo para todos.